Decreto-Lei número 5.296 de dezembro de 2004, mais conhecido como Lei da Acessibilidade, regulamenta o atendimento às necessidades das pessoas com deficiências. Apesar de essa lei ter sido aprovada há quase 5 anos, pouca coisa mudou em benefício desse público. E para falar sobre esse assunto, recebemos no programa Cidadania em Pauta de hoje o jornalista e membro dos Conselhos Municipal e Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência, Iranilson Alves da Silva. Desde já, muito obrigada pela presença em nosso estúdio, Iranilson. É um prazer, Suzy, um prazer estar aqui para ajudar nos esclarecimentos sobre problemas de deficientes físicos para a opinião pública. Iranilson, como já dissemos no início, na abertura deste programa, já se passaram quase 5 anos da aprovação da Lei de Acessibilidade, mas pouca coisa de fato mudou. O que está faltando para colocá-la definitivamente em prática, na sua opinião? Olha, como você bem frisou, o Decreto 5.296, ele regulamenta a Lei 10.040 e a 10.048 e a Lei 10.098 de 2000. Todo problema esbarra numa palavra muito simples: vontade política. Todo problema de aplicabilidade da lei, de acessibilidade, de empregabilidade, é vontade política. Falta vontade política aos gestores públicos. Isso de uma maneira geral, em nível nacional, estadual, municipal, a gente sente essa falta de vontade. Aliada à vontade política, faltaria também uma conscientização por parte da população, uma maior conscientização? Sim, é um grande problema. Eu ando muito pela cidade. Um dos grandes problemas é os estacionamentos nas vagas destinadas a deficiente físico. Sempre que vou ao shopping, bancos, é o velho problema. Estão lá várias motos, carros, e você não tem para quem reclamar. Por quê? A Polícia Militar ou a Guarda Municipal não multa, não atende às reclamações por força de lei. Eles não têm como multar, a população sabe disso, então não respeita. Não tem temor à aplicação de uma lei que não existe. Então, esse é um dos grandes problemas. Falta de vontade política e mudar a legislação. Tem que mudar a legislação, precisa ser multado. A polícia alega que só multa quando o veículo encontra-se na via pública. Mas nós temos um grande problema: bancos, estacionamentos de supermercados, diante de prédios públicos, shopping, enfim, está lá as vagas e você chega lá, carrões importados, com ar-condicionado ligado, enfim. Eu já me desentendi com muitas pessoas por conta disso, mas é uma das brigas piores. Recentemente, eu e o Dr. Lindenberg, que é advogado deficiente visual, estivemos numa reunião no Dentra para equacionarmos uma solução, mas não vira em nada. Até agora nada foi feito. Não vira em nada. Sempre tem que mudar a lei, mas não é um problema nosso, esse é problema lá em Brasília e tal, toda essa dificuldade. Apesar de ter o deficiente como alvo, a Lei de Acessibilidade beneficia outras pessoas? Claro, o deficiente físico, quando uma loja, um estabelecimento comercial qualquer ou um órgão público coloca rampas, coloca todos os mecanismos necessários para que o deficiente acesse com facilidade, com segurança, essas opções, elas também atendem aos idosos, aos doentes de uma maneira geral, né? As pessoas que têm pouca mobilidade, até mesmo por um período reduzido. Mesmo que ela não tenha uma deficiência física, ela tem exatamente a mobilidade lenta, reduzida, dificuldade para subir escadas, enfim, toda essa dificuldade. Essas leis vêm amparar não só o deficiente físico de uma maneira geral, como as pessoas, geralmente os idosos, as pessoas que têm dificuldade de locomoção. Quando tem, por exemplo, o correio, que é o correio que fica na rua Marcílio Dias, aqui na cidade, passou por uma reforma, agora ele colocou lá 2 vagas, uma destinada para idosos e outra para deficiente físico. Não importa se de repente algum idoso chega com seu familiar dirigindo o carro para que ele se desloque naquela vaga do deficiente, não há nenhum problema, né? É uma coisa temporária, ele vai lá receber um benefício,
ou então pagar alguma conta, alguma coisa, enfim, ele pode fazer uso dessa vaga, não há nenhum problema. O que mais fere o interesse do deficiente é quando você vê pessoas novas, dispostas, cheias de vida e saúde, usando essas vagas. Não há, né? não há um mínimo de bom senso, de responsabilidade, de respeitabilidade, né? Nós sabemos que no início da sua vigência, a Lei de Acessibilidade gerou algumas discussões, principalmente em relação aos prédios antigos, que precisavam passar por adaptações e muitos não tinham nem espaço para isso. Como está essa questão hoje, Irenilson? Olha, em que pese assim, o interesse, o velho problema interesse político, Araçatuba está melhorando. Em alguns aspectos, a atual administração tem olhado por esse lado, a administração passada também, então estão buscando. Geralmente escolas, prédios públicos, alguma coisa está sendo feita. Basta você ver a própria Câmara Municipal, a presidente da Câmara, pelo que eu tenho conhecimento, está muito preocupada, olhando com carinho esse lado. Soube que será colocado um elevador, estão buscando. Esse é o que nós chamamos de interesse político. Há um interesse, porque o deficiente físico, em que pese as suas limitações, ele é um cidadão comum, ele paga impostos, ele trabalha, muitos deles trabalham, têm enorme dificuldade para chegar no seu local de trabalho, para ser recebido. Basta lembrar que a presidente da Câmara atual, a vereadora Edna Flor, logo no início de seu mandato, teve que descer na rua, lá embaixo, para atender um cadeirante. Porque a Câmara, quando projetada, quando passou por essa reforma, não se via. Há 10, 15, 20 anos atrás, ninguém olhava. O deficiente físico, de uma maneira geral, era simplesmente ignorado. É um cidadão de segunda classe que vivia na sombra, né? Hoje nós temos visto aí programas de televisão, o governo, emissora de televisão, de rádio, abrem muito espaço, os deficientes estão vivendo, sentindo na pele os problemas, porque simplesmente eles passaram a ter visibilidade, passaram a sair da sombra, passaram a assumir sua condição de cidadão, vão a boates, a barzinhos, estão na universidade. Na minha classe, por exemplo, eu faço faculdade de Direito, existe um cadeirante, olha que dificuldade, ele vem de Pereira Barreto de ônibus, né? E eu, logo que entrei na faculdade, eu procurei ver se a faculdade está cumprindo essa acessibilidade, perguntei para ele se ele tinha alguma dificuldade, ele não tem. Enfim, você vê tem que os colegas de classe em Pereira Barreto têm que colocar a cadeira de roda dele no ônibus, embaixo, no porta-mala, colocar ele no colo dentro do ônibus, faz esse trabalho inverso aqui para ele descer. Enfim, é dificuldade, mas ele está assumindo seu papel na sociedade. Ele tem talentos, tem virtudes e que pode prestar à sociedade. Eu citei o nome do vereador, aliás, do advogado Dr. Lindenberg, que todo mundo conhece em Araçatuba, é deficiente visual, atuante, advogado atuante, foi candidato a vereador, inclusive, e a sua limitação visual não impede nada que ele possa exercer a cidadania. Nós percebemos, claro, vários avanços, mas parece hoje que muitas vezes o poder público ainda deixa a desejar, principalmente no que se refere à adaptação dos próprios prédios públicos, que deveriam ser os primeiros a se adaptar, né? O presidente do Conselho Municipal de Assuntos Deficientes, o Ernesto Pereira Lemos, ele é cadeirante, também figura conhecida em Araçatuba, e a primeira vez que ele esteve no fórum para conversar com o promotor que trata de assuntos de deficientes, ele não conseguiu entrar na sala do promotor, a porta era estreita. E nós sabemos que o prédio do Fórum de Araçatuba é antigo, tem seus 20, 30 anos, eu acredito. Não se pensava nisso, porque naquele momento, naquele Brasil que vivíamos há 30, 20 anos atrás, ninguém percebia. O deficiente físico era visto simplesmente como um elemento inútil na sociedade, dependente, vivia enclausurado. Você vê, por exemplo, que situação, o calçadão de Araçatuba, em termos de acessibilidade, deixa muito a desejar. Fizemos já um trabalho sobre isso, a maioria das lojas não cumpre. E imagina a situação, um cadeirante como o Ernesto, que anda sozinho na cadeira dele elétrica, né, bateria, ele vai em lojas, ele quer ir em lojas, quer ir no shopping, quer ir enfim, nas lojas em geral, e ele
esbarra no problema. As calçadas estão maltratadas, como as ruas. Quando ele chega, por exemplo, diante de uma loja que não tem acesso, não tem rampa adequada para ele adentrar, ele fica parado na frente da loja esperando que algum vendedor venha em atenção a ele, em socorrê-lo. E o que parece à primeira vista? Que ele está ali pedindo esmola. A primeira imagem que o vendedor recebe daquele cadeirante parado ali na porta da loja é para pedir esmola. E não atende. E muitos até tratam com desprezo, com falta de atenção, para que ele vá embora. Imagine uma situação dessa. Totalmente constrangedora, Exatamente. Né? E paralelo a esse problema do poder público, de adaptação dos prédios públicos, o poder público em si tem criado mecanismos para garantir, para exigir a adaptação dos prédios comerciais, industriais, porque a lei de acessibilidade abrange todos eles, afinal. Né? Claro, a prefeitura, o poder público, a prefeitura, a Câmara, enfim, o Fórum, a Defensoria Pública, eles têm que ser os primeiros a dar o exemplo. A Prefeitura de Araçatuba, através do Secretaria de Planejamento, criou já um manual de acessibilidade, muito importante. O trabalho do arquiteto Teixeira, da Priscila, eles fizeram um trabalho maravilhoso que está disponível no site da Prefeitura de Araçatuba. Esse trabalho deles visa exclusivamente ao comerciante, que ao pleitear, ao pedir ao alvará de licença para qualquer tipo de serviço, ele forçosamente ele vai ter que adaptar. É uma forma de forçar, né? De exigir. Os prédios antigos não tem como. Só quando vão renovar o alvará de licença para funcionamento é que a prefeitura pode exercer uma pressão, mas é meio lento isso. Geralmente eles conseguem algum tipo de mecanismo para fugir à lei. Temos um exemplo são as lotéricas. Nós fizemos um trabalho recente também, esse ano, sobre as agências lotéricas, porque as lotéricas hoje funcionam muito mais do que banco. As pessoas procuram muito mais as casas lotéricas do que os próprios bancos, porque hoje as lotéricas praticamente você resolve tudo. E a maioria do deficiente físico, o deficiente visual, ele é detentor de um benefício da LOAS, do INSS, enfim, ele tem um benefício qualquer, uma pensão, uma aposentadoria, e ele procura, em geral, as lotéricas. E esbarra no problema, ele não consegue... em geral, as lotéricas são muito pequenas, não? São pequenas, prédios acanhados, ele não consegue entrar dentro da lotérica. Muitas vezes tem que juntar as pessoas ali perto, os próximos, pela caridade, pegar ele e colocar ele dentro da lotérica. Aí vem o segundo problema. Ele vai chegar no balcão, o balcão é alto, ele não vai ter como acessar o terminalzinho para usar a sua senha. Aí ele tem que pedir para um estranho, ou o próprio funcionário, ele vai dizer, ele vai falar a sua senha. Uma situação muito constrangedora. E nós, então, temos lutado também junto com a Caixa Econômica para que haja essa modificação, mas é um problema físico, as lotéricas são acanhadas. Das 13 casas lotéricas de Araçatuba, apenas uma que está localizada lá em cima, na Rua Marcelo Dias, ela mudou de prédio, então ela teve que fazer a rampa, ele oferece água gelada. Banheiro não tem. O banheiro para não ser radical demais no cumprimento da lei, eu até acho dispensável. Por quê? Por uma questão de segurança. Muitas vezes, até do jeito que a situação hoje está, um bandido qualquer pode usar a desculpa que é deficiente e tal, para usar um banheiro e através desse banheiro ter acesso à loja para assaltar alguma coisa assim. Então, o banheiro nós podemos até dispensar. Então, esbarra nesse problema. Temos que analisar cada caso, né? O poder público tem que dar exemplo. Nós tivemos uma reunião, para você ter uma ideia da falta de visão, de sintonia, de cidadania. Nós tivemos uma reunião na qualidade de conselheiro do Estado com o prefeito de Birigui, Borini. Nós estivemos lá acompanhando a Fernanda Fernandes, deficiente visual. Ela faz faculdade de psicologia em Araçatuba, vem sozinha de Birigui para Araçatuba no ônibus, desce, pega a moto, ela anda por aí tudo, ela conhece tudo. E nós estivemos lá numa reunião, porque lá o prefeito reluta terminantemente, ele primeiro dá mau exemplo. Ele não quer nem ouvir falar em acessibilidade em Birigui. Eu fiquei horrorizado quando ele perguntou para mim, para que deficiente físico quer andar de ônibus? Porque nós questionamos se havia ônibus adaptado para o transporte dos deficientes, dos cadeirantes. Ele perguntou para mim para que deficiente físico quer andar de ônibus, para ir para onde?
Realmente, né, Iranilson, a questão é polêmica e o preconceito, infelizmente, ainda vigora. Nós temos muito o que falar ainda sobre a lei da acessibilidade, sobre a necessidade de pessoas com deficiências, mas nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos a falar sobre esse assunto no próximo bloco. Tem 2 jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular, inicia uma carreira política meteórica, se candidata a cargos públicos, é eleito presidente, transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Ué, use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta é agora ou agora. Audiodescrição. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato. É o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho. É a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Voltamos a apresentar o programa Cidadania em Pauta, hoje falando sobre acessibilidade com o jornalista e membro dos Conselhos Municipal e Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência, Iranilson Alves da Silva. No último bloco abordamos alguns aspectos da Lei de Acessibilidade, né, Iranilson? E a quem cabe fiscalizar a aplicação dessa lei e quais as penalidades a quem não cumpre essa legislação? A obrigatoriedade da fiscalização é o poder público, a prefeitura no caso, mas é meio difícil. É meio difícil porque já se aventou essa possibilidade de fiscalizar imóvel por imóvel, prédio por prédio, mas é difícil porque são antigos, vem aquele problema, o direito adquirido. Então, só a partir do momento que um imóvel, um empresário qualquer vai pedir o seu alvará de licença na prefeitura para construção, para abrir um comércio qualquer, um estabelecimento qualquer, então é nesse momento que a prefeitura atua para exigir. Mas a fiscalização em si não existe, é complicado e difícil. Nós do Conselho é que temos feito uma fiscalização, denunciamos, coisas desse tipo, né? E as penalidades cabíveis? Não existe penalidade, não existe. Do ponto de vista prático, não existe nenhum tipo de penalidade. A começar pela questão dos estacionamentos irregulares. A lei não ampara punir, não multa, então é muito difícil. É uma questão meramente de educar a sociedade. Quando falamos em acessibilidade, Danilson, a primeira coisa que nos vem à mente é a estrutura física, é a adaptação do espaço físico, mas a acessibilidade abrange muito mais do que isso, né? Por exemplo, os telefones públicos, os computadores instalados em locais públicos, tudo isso deve estar adaptado para a pessoa com deficiência, né? É verdade, e nesse ponto algum avanço tem sido conseguido. Existe alguns telefones já para deficientes auditivos, né? A questão dos computadores, a gente sempre esbarra no aspecto físico, espaço, né? As lan house, por exemplo, são sempre, que existem nas cidades, ocupam espaços pequenos. Como as lotéricas. Como as lotéricas. Então, fica difícil você exigir. Mas, no geral, não acho problemático essa área, né? Temos andado por aí, fiscalizado bares, lanchonetes, os clubes. Eles estão, de uma maneira geral, buscando cumprir a lei de acessibilidade. Até porque o deficiente, o jovem principalmente, ele é um nicho nesse mercado, ele é potencialmente parte desse mercado, dessa clientela, né? Então, e com relação ao transporte público, há avanços ou ainda deixa a desejar? Olha, o transporte público é outra frente de batalha terrível aqui em Araçatuba. A empresa concessionária, temos uma batalha tremenda contra a empresa. Já fomos na Defensoria Pública, na Justiça, existem ações na Justiça, porque
Eles alegam que, por conta do grande número de mototáxis na cidade, estão trabalhando com receita negativa, trabalham no vermelho e não querem dar passe livre para os deficientes. Existe ônibus adaptados, alegam sempre que está quebrado, já entramos com ação na justiça várias vezes. Enfim, é um problema sério. E Araçatuba, existe poucos ônibus. A prefeitura adquiriu agora, recentemente, ônibus adaptados para os escolares municipais. É um outro avanço. Nesse ponto, a prefeitura tem se preocupado também com isso. O transporte para o estudante deficiente. As classes. Esse ano teve lá no Resort Quality um seminário sobre a deficiência de uma maneira geral nas escolas, um avanço também muito importante. A preocupação da Secretaria de Educação do município tem sido perene, tem sido presente. Também é uma iniciativa louvável também. Mas, de uma maneira geral, a questão de educar as pessoas. E, Denilson, diante das questões aqui abordadas, certamente alguém de casa pode concluir que o deficiente, a pessoa com deficiência, ela tem que ser tratada de maneira diferente. E não é isso, na verdade, é exatamente o contrário, né? Não. Ele não precisa ser tratado de maneira diferente. Ele tem que ser tratado com respeito como um cidadão qualquer. Ele tem limitações. Veja, por exemplo, existe, às vezes, um cego que está parado numa rua esperando para atravessar. Aliás, Araçatuba não existe ainda sinais sonoros. Sinais sonoros para os deficientes visuais não existe. Então, às vezes, tem pessoas que têm aquela iniciativa, aquela solidariedade de ajudar, mas ele acaba atrapalhando. Então, a travessia de um deficiente visual de uma rua é uma coisa assim, meia assim, pitoresca. Não há necessidade, basta você se postar do lado e ele colocar a mão no seu ombro, mas as pessoas têm a mania de querer empurrar o cego, né? Então, é uma questão de jeito. Às vezes a pessoa não está apta, não está pronta para lidar com essa situação. Mas nós queremos esclarecer, aproveitando esse programa, que as pessoas têm que ser tratadas de maneira normal, né? De maneira natural. Aos poucos, esse costume, essa adaptação, essa flexibilização vai aparecendo, né? Na universidade, por exemplo, no meu caso, por exemplo, sou tratado com respeito, brincadeiras. O meu colega que é deficiente físico, cadeirante, ele é muito respeitado, levam muito ele na brincadeira. É tratado de maneira muito assim... as pessoas vão tratando de forma que ele se sinta bem à vontade. Não se sinta rejeitado, não se sinta excluído do grupo. Na verdade, quando começamos a conviver com pessoas que têm algum tipo de deficiência, nós percebemos que não é um bicho de 7 cabeças, né? É um problema comum, são pessoas comuns, como nós, que na verdade têm alguma limitação, mas que ela é uma pessoa normal. E aí nós passamos a encarar a situação de uma outra maneira, né? Na verdade, o que falta é o bom senso. A partir do momento que agimos com bom senso, na verdade, não precisaria nem de leis, de projetos, de nada. É verdade. Veja o seguinte, a questão, falando da acessibilidade, vamos tomar, por exemplo, a Câmara Municipal. A Câmara Municipal é o pulmão democrático, é onde se oxigena o dia a dia, a vida da cidade. Ponto nevrálgico da população vir cobrar, exigir o cumprimento das leis é a Câmara Municipal. Ela é o repositório, é o local onde a cidadania ela age de maneira assim presente. E o deficiente, ele vem também à Câmara, claro. A gente sabe que vem. Se a Câmara tivesse o acesso fácil, rampas, enfim, o elevador, tudo isso, o deficiente não teria necessidade de chamar a atenção dos demais para o problema dele. Carregar ele no colo, colocar a cadeira aqui e ali. A Caixa Econômica Federal instalou uma nova agência lá na Rua Brasil e eles procuraram, nós fomos inclusive consultados, é uma agência completamente adaptada para o deficiente. Tem aquela sinalização no chão, vertical táteis, para os deficientes visuais. Tem vagas para idosos e para deficientes físicos chegarem de carro. A agência tem portas largas. Existe um elevador para que o deficiente possa subir ao primeiro andar, se tiver necessidade. Enfim, esse é o caminho. Os bancos é um problema sério também. Mas a Caixa deu um exemplo muito bom.
A Caixa começa a dar exemplo. Aquele posto que eles colocaram lá na Marcílio Dias também, um posto só de caixa eletrônico, também está completamente adaptado para deficientes. Nós pedimos, em nome do Conselho Municipal de Deficientes Físicos, nós pedimos para o Dentra colocar um estacionamento, sinalizar e colocar placa horizontal e vertical, uma vaga, e foi colocada, o Dentra atendeu também. Então, esse espaço é que estamos dando, eu acho que é por esse caminho que vai levar à consecução desses objetivos. Iranilson, ao lado da educação, que nós já falamos muito, do preconceito que ainda vigora, há ainda o desconhecimento, principalmente com relação à legislação, por parte dos municípios, inclusive. Algumas pessoas afirmam que há municípios brasileiros que não conhecem a legislação. Isso é verdade? É verdade. De fato, nós falamos em termos de Araçatuba, é uma cidade grande, uma cidade que podemos até afirmar que está dando alguns exemplos. Rio Preto nem se fala. Rio Preto tem uma política, lá em Rio Preto, inclusive, existe uma Secretaria Municipal da Mulher, da Etnia e dos Deficientes Físicos. Araçatuba ainda não tem. Segundo temos conversados, o prefeito Cido Sério ele sinaliza no caminho de que vai criar uma coordenadoria municipal. É um passo. Na verdade, nós gostaríamos que existisse uma secretaria municipal. E ele está sinalizando que vai haver uma reforma da administração, deve mandar um projeto para a Câmara, e será criada uma coordenadoria municipal ligada diretamente ao gabinete, para formular na prática essas políticas, porque o Conselho Municipal ele é meramente consultivo, de impedir de nada. Nós temos apenas de dar uma opinião. Então, nós queremos mais espaço na administração pública, mais poder de decidir. Tem que ser feito isso, tem que ser feito aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Porque não há outro caminho, né? A legislação precisa ser fortalecida para que as pessoas possam cumprir e respeitar. O brasileiro, geralmente, só sente mesmo quando dói no bolso. Então, na hora que começar a aplicação de multas, coisas desse tipo, aí as pessoas vão sentir mais, né? Segundo especialistas, o Brasil é um dos países com a legislação mais avançada do mundo. Você tem essa mesma opinião? Sim, de fato, a legislação, a Lei 10.048/2000 e a Lei 10.098/2000, como já dissemos aqui, regulamentados por esse decreto 5.296, de 2004, ele é abrangente. Transporte, educação, direitos públicos, direitos civis, alimentação, desde o nascimento, aposentadoria, a questão da empregabilidade é outro fator que a gente tem brigado muito, a questão das vagas, a inserção profissional. Essa semana, por exemplo, o governo do estado está em um trabalho junto com a Secretaria de Direitos dos Deficientes, está criando aí um curso para auxiliares de contabilidade, para trabalhar em escritório. São avanços. E a legislação realmente é muito boa, falta colocá-la em prática. É o velho problema que nós voltamos lá no começo da nossa conversa. A vontade política e a conscientização da população. Esse é o problema. E de alguma forma nós esperamos que com esse programa possamos ter contribuído para conscientizar a população de uma forma geral com relação ao atendimento às necessidades das pessoas com deficiência. Exatamente. A gente sente um avanço em alguns estabelecimentos. Recebemos um tratamento muito especial, muito adequado, muito gentil. Tem pessoas que têm uma visão moderna, uma visão atual, uma visão de momento e buscam aplicar esses conhecimentos na forma de tratar o deficiente físico de uma maneira geral. E isso são exemplos que nós temos sentido na cidade, mas precisamos conquistar mais espaço. Iranilson, chegamos ao final dessa entrevista e mais uma vez eu lhe agradeço pela participação. Nada, estamos sempre à disposição. E agradeço a você de casa pela companhia e pela audiência. Até o nosso próximo programa.